A nossa aula de hoje é sobre o pensamento político medieval. São vários os autores que na Idade Média desenvolveram um pensamento acerca da política. Dentre eles podemos destacar Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, também mais conhecido como Santo Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e Marcílio de Pádua. Mas é importante frisar que para falar desses autores todos, inicialmente é preciso entender o que é exatamente o pensamento político medieval. Até porque a produção intelectual de todos esses autores, ela não está solta no tempo, no contexto, mas ela está diretamente relacionada ao que foi esse pensamento político medieval. Bom, primeiramente, o pensamento político medieval, ele se insere dentro de algo maior, que nós vamos chamar de pensamento medieval. E esse pensamento medieval é consequência do encontro entre a filosofia grega e a religião cristã. Então, ao contrário do que muita gente pensa, os pensadores medievais não negligenciaram nem ignoraram toda a produção intelectual dos gregos ou a filosofia dos gregos, mas acreditavam que faltava algo à filosofia grega, algo que apenas a razão não poderia dar conta. E esse algo era o quê? Era exatamente a fé, o elemento fé. Por isso, que o pensamento medieval não é outra coisa, reforçando, repetindo, senão a consequência do encontro entre a filosofia grega e a religião cristã. Portanto, o pensamento medieval é uma tentativa de conciliação entre o pensamento racional e a verdade revelada, que nas palavras de Santo Agostinho pode ser definido como uma verdadeira filosofia. Nos primeiros anos, ou melhor, nos primeiros séculos da era cristã, o cristianismo buscou se universalizar como religião e filosofia, e para tanto foi fundamental a produção intelectual da patrística. Movimento esse que durou dos séculos II até o século VII, da nossa era. Esse pensamento apatrística é toda a produção intelectual dos primeiros padres, dos primeiros filósofos da igreja cristã. E eles não produziram exatamente um pensamento político medieval. O que eles produziram foi um pensamento ligado à igreja, um pensamento ligado à cristandade. Em meio a essa produção intelectual, nós podemos inferir um pensamento político. Afinal, nas reflexões que esses padres fizeram, há uma série de reflexões sobre as relações entre a igreja cristã e o poder político ou o poder secular. E, de uma maneira geral, eles partiam da ideia de que o poder político ou o poder secular, esse poder que está dentro do mundo, não é outra coisa senão um instrumento para a instauração de uma ordem imposta por Deus. Isso significa dizer que os príncipes a quem o poder secular fora confiado não seriam outra coisa senão ministros de Deus. A expressão príncipe não é exatamente o príncipe, filho do rei, mas aquele que exerce o poder político. Então, isso significa que essa concepção da política da patrística é uma concepção teocrática, cracia de governo, teos de Deus, pois o poder temporal, ou seja, o poder secular, o poder que está no mundo, o poder que está no tempo, ou seja, o poder político, ele deve estar a serviço do poder eterno ou do poder espiritual. É curioso que essa visão ela permite tanto a legitimação da autoridade política, por meio do seu fundamento na autoridade divina, ou seja, o rei é rei porque foi escolhido por Deus, podemos dizer assim, ao mesmo tempo que legitima a dimensão política da igreja, na medida em que submete as leis civis às leis divinas, na medida em que submete o poder do rei ao poder da igreja. Feita essa breve explicação sobre o que é o pensamento político medieval, ou o pensamento medieval simplesmente, vamos entrar agora em alguns detalhes
do pensamento político de alguns desses autores. E vamos iniciar com o Santo Agostinho de Hipona, filósofo, teólogo, que viveu entre os anos de 354, quando nasceu, e 430, quando morreu, ou seja, entre os séculos 4 e 5 da nossa era. Santo Agostinho é o principal representante da patrística latina. E entendia ele que o poder político e o Estado são necessários e uma consequência do pecado original. O Estado, o direito civil, nesse sentido, para ele, são criações humanas. Foram os homens que criaram, são obras, portanto, não de Deus, mas artificiais. Porque entendia Santo Agostinho que a formação da sociedade é um meio pelo qual os homens buscam amenizar os efeitos da corrupção originada pela queda de seus pais. Ou seja, o homem foi criado inicialmente para viver no paraíso, mas pecou, desobedeceu a Deus, permitiu que o mal entrasse no seu coração e por isso foi punido, foi expulso do paraíso. E esse homem que se encontra aqui na terra é um homem caído, é um homem manchado, maculado pelo pecado. E se deixado por conta própria, os homens acabam se matando uns aos outros. Basta lembrar o primeiro grande acontecimento da história humana, o primeiro fato sensacionalista, se assim preferirem, que foi um assassinato. E não foi um assassinato qualquer, mas foi o assassinato de um irmão tirando a vida de outro irmão. E por um motivo banal, foi simplesmente a inveja. Portanto, esse homem que se encontra aqui na terra é um homem caído, manchado pelo pecado, e que, se deixado por conta própria, os homens acabam se matando uns aos outros. Por isso que, para Santo Agostinho, todas as sociedades humanas são imperfeitas, pois as suas leis, a forma como o poder político está organizado, são construídos por homens decaídos. Santo Agostinho, ele se inspira muito no pensamento de Platão. Ele tem uma visão dualista da realidade. Da mesma forma que Platão falava em mundo das ideias e mundo sensível, Santo Agostinho faz algo muito semelhante. Só que em vez de falar em mundo sensível, Santo Agostinho se refere à cidade dos homens. E esta opõe-se, por definição, à cidade de Deus, um reino de perfeição completamente regido pela lei eterna e perfeita de Deus, o que se assemelha muito ao mundo das ideias de Platão. Entendia Santo Agostinho que a missão da Igreja é reformar as instituições humanas a partir dos ensinamentos de Cristo, conduzindo, portanto, a cidade dos homens, preparando-a para o restabelecimento definitivo da cidade de Deus, que ocorreria com a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Da mesma forma que para Platão, aqui no mundo sensível, ele deveria ser governado por filósofos, porque apenas eles, por terem o conhecimento, poderiam aproximar esse mundo sensível do mundo das ideias. De forma semelhante entendia Santo Agostinho. Quanto mais a cidade dos homens se aproximasse da forma da cidade de Deus, ou seja, quanto mais as leis e a forma de viver aqui na cidade dos homens se aproximasse do reino dos céus, da forma como Deus governava o cosmos, mais perfeita a vida seria aqui no mundo terrestre. Obviamente, sem nunca atingir essa perfeição. É importante frisar também que Santo Agostinho rejeita a premissa aristotélica da sociabilidade natural humana, que insere a existência do Estado na ordem natural das coisas. Lembra disso? Para Aristóteles, o Estado é uma consequência natural da sociabilidade humana. Para Santo Agostinho, não. O Estado é uma necessidade, é uma criação feita pelos homens, artificial, portanto, para amenizar os efeitos do pecado original. E Santo Agostinho também rejeita a discussão acerca das formas de governo justas e injustas. Porque para Santo Agostinho não existem formas de governo justas. Por serem feitas por homens imperfeitos, por homens decaídos,
todas as formas de governo são injustas. Daí a necessidade de que essas formas de governo, de que os governantes se sujeitem à igreja, submetam o direito civil ao direito canônico, ou seja, o direito da igreja, como forma de se aproximar ao máximo do reino dos céus, ou seja, da cidade de Deus. A filosofia política de Santo Agostinho, portanto, atribui à igreja um papel imprescindível na busca da felicidade para toda a humanidade, pois este fim exige a restauração do mundo decaído, por meio da adequação das leis humanas às leis divinas, o que implica, como eu já disse, no reconhecimento da autoridade da igreja. E concluindo, o pensamento de Santo Agostinho, o apelo às leis divinas e à supremacia do poder de Deus sobre qualquer poder humano pode levar a um caráter contestador da autoridade política. Opa! O que significa isso? Da mesma maneira que, para Santo Agostinho, o poder dos reis é legitimado pela igreja, ou seja, foi Deus quem escolheu os homens para exercer o poder, que escolheu determinados homens para exercer o poder, na medida em que esses homens se afastam dos ensinamentos da igreja, eles perdem essa legitimidade no exercício do poder político. Portanto, na medida em que as leis positivas, que as autoridades seculares se deixam pautar unicamente por interesses humanos, se afastando, portanto, dos ensinamentos da igreja, entende Santo Agostinho como legítima a resistência política, ou seja, entende como legítimo a desobediência feita pelos cristãos ao poder político e a desobediência, consequentemente, às leis positivas.